divisão, ela funciona a partir dessas funções. Quais são as funções? Então nós temos na célula a figura do líder em treinamento. Ele também é um consolidador, mas ele está em treinamento. Nós não temos líder, como é que eu vou dizer, auxiliar. É isso mesmo. Não temos líder e auxiliar. Por quê? Porque o líder auxiliar, ele não quer liderar. Ele só quer ajudar. E honestamente, eu aprecio muito a sua ajuda. Mas você vai ajudar então sem ser líder em treinamento. Porque aquele que for líder em treinamento, ele não está só auxiliando. Ele já está se preparando porque a célula vai crescer, vai multiplicar e ele vai liderar. O mover do Espírito passa por isso. Não é verdade? Pastor, mas meu negócio é auxiliar. Tudo bem. Tudo bem. Você quer ajudar, você só quer auxiliar, você é muito bem-vindo. Mas não precisa de assumir esse título. Ok? Quem realmente entende, a unção tocou na vida dele, e ele quer liderar, então saiba, você é um líder que está em treinamento. Vai acabar esse treinamento em algum momento e você será alçado à liderança de uma célula. Quantos aqui são líderes em treinamento? Aleluia. Essa palavra para você. A segunda função é o líder de célula. O líder de célula é a função mais importante nessa igreja. Ah, não, eu acho que é o pastor. Não é. Não é. A função mais importante é o líder de célula. Anos atrás, eu tive a oportunidade de ouvir o testemunho de pastores da Etiópia. E aconteceu na Etiópia, de assumir um governo, isso na década de 70, 80, um governo comunista, que perseguiu a igreja e prendeu os pastores. Prendeu os pastores. Agora imagina, de repente, todas as igrejas ficaram sem pastor. Imagina se fosse aqui. Eu imagino essas coisas. E vou te dizer, a gente ia se sair muito bem. Por quê? Os pastores foram presos. Depois ele mesmo, o pastor, estava testemunhando. Porque a igreja funcionava a partir de célula. E o que aconteceu? Da cadeia, ele orientou os líderes. Continue liderando, continue reunindo, continue apacentando, que o Senhor vai capacitar você. E aquela miríade de líder de célula continuou o trabalho. O que aconteceu? Anos depois, quando os pastores saíram da cadeia, o que tinha acontecido? A igreja tinha crescido, aleluia. Para mostrar o quê? Pastor é importante, com certeza. Mas dentro da visão de célula, o líder de célula é que é o ponto focal. Por isso é o nosso alvo constante de apacentamento, de cuidado, de encorajamento. Por quê? Tudo passa pelo líder da célula. O líder de célula, portanto, é uma função extremamente importante. E eu quero me deter nele hoje. Quando o líder multiplica a sua célula, e isso acontece mais de uma vez, então ele se torna o que nós chamamos aqui de discipulador. Antigamente a gente chamava de supervisor. Então hoje chamamos de discipulador. E o que o discipulador faz? Ele pode liderar a célula também, mas agora ele é responsável por apacentar um grupo de líderes de célula. Então normalmente 4, 7, 8 células estão debaixo de um discipulador. E ele então se reúne periodicamente. Eu oriento a reunião ser semanal. Mas eu compreendo as dificuldades até de trânsito. Então, pelo menos, faça uma semana presencial e faça outra semana pelo Zoom, Google Meet, qualquer aplicativo que você quiser. Vai ter um efeito semelhante. Mas não deixe de fazer presencialmente. Não transforme o seu discipulado em algo virtual. Porque a igreja não é virtual. A igreja é real. Apresentai-vos diante de Deus. O que diz Romanos 12, 1? Projeta por gentileza, Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que façais o quê? Apresenteis
Apresentei-vos o quê? O vosso corpo. Olha que coisa. Apresente o vosso corpo por sacrifício, oferta viva, santa e agradável a Deus. Esse é o culto racional. Racional vem de mente, mas o culto lógico, o culto racional é aquele que envolve presença, corpo presente. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Por quê? Porque existe um poder que é liberado na imposição de mãos. Como é que você vai ter imposição de mãos via internet? Não tem jeito. Você pode orar, pode abençoar, mas pegar, encostar a mão, você não vai fazer. Mas a Bíblia diz que é preciso, às vezes, impor as mãos. Às vezes, você precisa de receber oração com imposição de mãos. Quando o discipulador tem um desejo e um chamado para ser pastor, se ele é frutífero no discipulado, então ele pode ser alçado a um pastor de rede. Antes disso, ele vai passar por um período de teste. Enquanto ele passa pelo teste, ele é chamado de obreiro, genericamente. Ele é um obreiro. Mas, uma vez que ele é testado e aprovado, então ele é ordenado e se torna um pastor de rede. Todo pastor de rede, quando se torna pastor de rede nessa igreja, a gente lê para ele toda a cartilha, evidentemente. E um dos pontos tem que estar aberto para ser enviado quando for necessário. Por quê? Porque a nossa visão, o nosso ministério dessa igreja não é apenas local. Nosso ministério é um centro de influência ministerial, que extrapola muito os limites da nossa cidade, do nosso estado e até do nosso país. Até do nosso país, para você ter uma ideia. Então, ele tem que estar disposto a ser enviado. Mas ele não significa que será enviado naquele momento, não é? Se ele não quiser ser enviado, então ele não é colocado. Ele pode até vir a ser ordenado, mas não é constituído na frente de uma rede. Só pode estar na frente quem tem disposição a algum nível de renúncia. Muito bem, essas são as funções, vamos dizer assim, que fazem parte do trilho. Mas aqui no meio dela aparece uma outra função muito importante na nossa igreja, que é a função do anfitrião. Quantos aqui são anfitriões de célula? Eu louvo a Deus pela sua vida todos os dias. Hoje já fiz isso, já orei por você hoje. Eu já abençoei hoje os nossos anfitriões, que tão amorosamente exercem hospitalidade. A Bíblia fala lá em Hebreus, sede hospitaleiros. É um mandamento, uma ordem divina. Seja hospitaleiro. Na cabeça de alguns, ser hospitaleiro é receber alguém que está de viagem, né? Ele mora em outra cidade e vem para a sua, você vai hospedá-lo. Isso também é hospitalidade, mas não é só isso. Hospitalidade é abrir a sua casa. Abrir a sua casa para que os irmãos possam ir, possam ter comunhão, possam participar com você. Tem alguns que Deus concede esse dom e a casa dele vira um imã espiritual. Você sabe, eu me converti há muitos anos, né? Eu era adolescente, 12 anos de idade, e logo fui envolvido na vida da igreja. Não era uma igreja grande, tinha 80 membros, mas era uma igreja que funcionava. As pessoas realmente viviam a vida da igreja ali. Mas uma das características era a casa de alguns irmãos, que simplesmente era point. Todo mundo ia para a casa daqueles irmãos. Uma delas, a irmã Rita, ela era profeta. Aleluia. E aí você tem que ter muito cuidado com o profeta em alguns lugares, né? Você não fica brincando com o profeta. Mas ela era uma anfitriã extraordinária e ela gostava de jovem. Ela já era uma pessoa mais velha, idosa, mas ela gostava de jovem. E ela abençoava os jovens com uma, como é que eu vou dizer? Uma generosidade enorme. Enorme. Eu me lembro, um dia... Não vou contar isso para você. Não vou porque você não tem maturidade para ouvir. Olha para cá. A sua casa é um lugar desse? Então é porque você ganhou um dom, querido. Abra a sua casa para a célula. Exercita o dom que Deus te deu. Anfitriões que fazem com alegria, a célula cresce e multiplica.
Anfitriões que são anfitriões porque não tinha mais ninguém. Anfitriões que são anfitriões porque o pastor falou, tem que ser você. Ele fala, não queria, mas vamos lá, vamos receber esse povo. Esse anfitrião, ele não vai receber com a mesma alegria. E as pessoas, ainda mais o goiano, ele percebe, ele é sensível às entrelinhas. É verdade ou não é? Quando você percebe um pouquinho de má vontade, o seu desconfiômetro imediatamente a antena levanta, não é verdade? Então você precisa, né, de sentir que é bem-vindo na casa, no lugar. Então um anfitrião que realmente compreendeu o seu chamado é também uma pessoa fundamental dentro da nossa visão. Amém? Bom, hoje, eu não vou seguir exatamente o que está no livro, mas estou falando do que está no livro. Porque hoje é o dia de falar de qualificações também dessas funções. Qualificações. Mas eu vou falar das qualificações do líder de célula. Pelos motivos que eu já te falei. Primeiro, porque é a função que nós consideramos vital, mais importante. Mas também porque aquele que se qualifica para ser líder de célula, ele já está automaticamente se qualificando para ser discipulador, está se qualificando para ser um pastor. A única diferença entre um líder de célula e o pastor é o tempo. Porque para ser pastor vai demorar um pouco mais de tempo, não é? Nesse tempo ele vai ter que frutificar, mas em termos de caráter é a mesma coisa. Em termos de qualificação é a mesma coisa. O que se espera de mim, eu espero de você. Ah, não, mas você não, você tem que ser igual o anjo Gabriel. Não, nem eu nem você temos. Mas existem algumas qualificações que são necessárias. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Então eu vou te lembrar de coisas óbvias. Coisas óbvias são chatas de falar e chatas de ouvir. Mas, às vezes, são as coisas óbvias que nós estamos esquecendo. E por isso não está funcionando. Vou contar para você agora uma coisa horrível que aconteceu comigo. Erga os seus olhos. Pedi para um irmão instalar lá na minha casa um roteador. Pedi para ele instalar, ele instalou. Cheguei em casa, liguei. Eu achei que tinha ligado o roteador, mas eu liguei, na verdade, foi um outro antigo que ele tinha tirado. Mas aí, não funcionava, claro, porque eu não tinha ligado. Liguei na companhia. Um atendente, né, atendeu. Falou, senhor, nós temos um protocolo, procedimento para seguir, antes de eu dar qualquer direção para o senhor. Eu falei, perfeitamente. Ela falou, primeira coisa, o senhor ligou o roteador? Eu falei para ela, minha filha, você acha que eu não liguei? Eu me sinto até constrangido com essa sua pergunta. Ela falou, senhor, eu tenho que seguir o procedimento, checa, por favor. Eu falei, vou obedecer. Abaixei lá na minha estante e eu olhei, qual foi a minha angústia? Estava desligado aquele miserável. Estava desligado. Aí eu falei, volto pro telefone ou não volto? Converso com ela de novo ou não converso? Eu fiquei ali naquela angústia, meu Deus do céu. Como acontece um negócio desse comigo? Eu me acho um cara razoavelmente inteligente. Para alguém perguntar, você ligou o roteador? E o pior, a pessoa estava certa. Então, eu aprendi uma coisa nesse dia. Quando você tiver que seguir um procedimento, siga. Mesmo quando o outro acha que não serve para ele, serve para todo mundo, mesmo para ele. Não, siga o protocolo. Quantos dizem amém? Agora eu estou falando da nossa visão. Nós temos muitos procedimentos aqui, não é? Então siga. Segunda coisa, nunca ignore o óbvio. Nunca ignore o óbvio. Não, isso aqui é uma coisa tão óbvia, não vou nem perguntar, não. Comece por elas. Comece por elas. É o que eu faço sempre quando eu aconselhava casais, né? Primeira pergunta que eu fazia, vocês estão orando junto? É tão óbvio. Claro que está orando, pois quase sempre, 90%, não estava orando. Eu falei, então antes de qualquer procedimento, liga o roteador. Os irmãos estão comigo hoje? Aleluia. Então se eu te falar alguma coisa aparentemente muito lógica, lembra disso. Eu vou checar se está ligado. Pode ser que não está ligado, eu achei que liguei, não liguei coisa alguma. Mas se você seguir o protocolo, o roteador vai funcionar.
E eu coloquei aqui, tem que ligar esse negocinho aqui? Tem que ligar o negócio? Por favor, coisa atrasada. Eu quero uma alta tecnologia, não é? Eu coloquei aqui algumas qualificações do líder. Primeira qualificação: verdadeiros líderes desejam servir com humildade. Essa é a primeira condição. É preciso ter disposição de servir, porque você vai abrir mão de tempo, você vai abrir mão de energia. Muitas vezes você vai gastar dinheiro, porque a sua casa fica longe da célula, e você tem que gastar combustível. Então, você vai investir da sua vida. Você não pode fazer isso esperando algum tipo de pagamento em troca, nem mesmo gratidão das pessoas, que elas nem fazem ideia disso. Então, quando você faz isso, tem que ser por uma convicção divina. Deus me chamou para servir. Agora, o líder é um servo? Sim, claro que é. Anos atrás, eu fui convidar uma pessoa para liderar. E ele me respondeu assim: pastor, eu não quero liderar, eu só quero servir. Você sabe quando você fica perplexo? O que ele estava dizendo, na verdade, é que líderes não servem. Ele não, ele quer servir. Eu fiquei com vontade de dar um troco nele. Não o fiz, mas fiquei pensando nisso. O que passava na cabeça dele? Primeiro, na cabeça dele, servir deve ser algo braçal. Só serve quem limpa o banheiro. Só serve quem lava as vasilhas do encontro. Mas quem está lá pregando no encontro, na cabeça dele, não está servindo. Então, só quando envolve um esforço físico. Isso é um engano, querido. É claro que precisamos de irmãos que queiram servir nessas coisas físicas. Mas acredite em mim, o principal serviço é servir o pão do céu para as pessoas. Isso é servir também. Eu estou aqui hoje servindo você. E faço com alegria, espero que eu faça com a boca gostosa, te dê vontade de comer depois. Você foi chamado? Responda a Deus. Responda a Deus em humildade. Segunda coisa, um líder de célula tem que ser testado antes de virar líder. O que significa ser testado? É que nós não podemos ter um líder de célula que nunca participou de uma célula. Alguém vai dizer: pastor, me parece muito óbvio. Mas será? Porque às vezes chega irmãos que vêm de outras igrejas, e eles já vêm com um título, e eles chegam aqui, e o pastor fala: poxa, esse irmão, ele era presbítero, ele era pastor, e aqui ele vai ser líder de treinamento? Não, eu vou colocar ele como líder direto. Então, esse é um problema. Essa pessoa não participou da célula, ele não viveu a vida da célula, então ele nem sabe o que é. Como é que ele pode liderar uma coisa que ele nem sabe como funciona na prática? Ele não viu funcionando. Então, antes de você ser levantado, você tem que ver acontecendo. Por isso tem que ser testado. Testado é isso. Então, quando é que você é testado? Quando você está frequentando, participando da vida da igreja ali, e você, como líder em treinamento, você começa a exercer funções. E você faz com alegria. Então, o pastor designou, ou o líder designou você para consolidar um novo convertido, para visitar um irmão necessitado, e você sempre com a disposição, com o coração. Então, você está entendendo o que é a célula. Mas tem uma outra coisa acontecendo nesse teste. As pessoas estão olhando para você. Você entende? Quando alguém se diz chamado por Deus, a primeira coisa que ele precisa é de convicção de que Deus de fato o chamou. Mas a segunda coisa que ele precisa é que os líderes dele reconheçam isso. Tem gente que ignora. Ele fala: não, Deus me chamou, não estou aqui para ouvir opinião humana. Não tenho respeitos humanos. Isso é gente completamente estúpida e ignorante. Entende? Quando Deus faz algo na sua vida, Ele vai testificar na vida dos seus líderes também. Então Ele te chamou, o seu líder confirma. Mas não pode ser só o líder. Os irmãos também têm que reconhecer.
É muito bom quando os irmãos mesmo começam a chamar o obreiro de pastor e ele nem foi ordenado ainda. Tem irmãos que chegam, não sabem que ele não foi ordenado e começam a chamar ele de pastor e no dia que ele é ordenado a pessoa até assusta. Por quê? Por que ela estava fazendo isso? Porque estava patente, é mesmo. Entendeu o que significa ser testado? Agora, quem diz isso não sou eu, é o apóstolo Paulo. Vamos ler? 1 Timóteo 3, verso 10. Tem como tirar e voltar depois? Diz assim: também sejam estes, primeiramente, o quê? Experimentados, ou seja, testados. E se mostrarem irrepreensíveis, então exerçam o diaconato. Alguém vai dizer, pastor, na videira tem diácono? Porque nunca vi ninguém sendo chamado de diácono aqui. Você já viu, só que você viu gente chamando em português. Diácono é grego. Diácono significa aquele que serve às mesas. Como é que nós chamamos os irmãos que servem aqui? Servos. E vamos ser francos, era para ser o líder de célula. Os servos que cuidam da assistência social é o líder de célula. Ele não vai cuidar da igreja inteira, só da célula dele. Como é que funciona? Se um irmão precisa de receber uma cesta básica da igreja, nós sempre pedimos para ele trazer um papel com autorização do líder dele. Para ninguém abusar da igreja, não é? Mas é muito comum. A pessoa chega na assistência social e a secretária fala, quem que é o seu pastor? E ela fala, pastor Aloísio. Lindo, né? Quem fala isso não tem pastor, na verdade. Não é? E aí a irmã, claro, ela já é instruída, ela fala, escuta, o pastor Aloísio não é pastor de rede. Eu quero saber quem é o seu pastor. E a pessoa começa a ficar sem saída. E aí ela fala, vai procurar o seu líder. Porque se ela realmente está numa célula e não sabe quem é o pastor dela, realmente tem algo errado acontecendo. Mas normalmente isso não acontece. É porque não está em célula nenhuma. Mas mesmo assim quer receber da igreja. Olha, nós damos até para quem não é da igreja. Mas tem que ficar claro, porque nós queremos honrar a vida do líder de célula. E ele tem que ser testado. É testado em tudo isso. Quantos dizem amém? Volta lá para o PowerPoint, por favor. Terceiro, então, o líder tem que ser alguém que serve com humildade, é alguém que foi testado na célula. Terceira coisa, não pode ser novo convertido. Óbvio isso, não é verdade? Isso é quase como mandar ligar o roteador. Como? Tem alguém colocando novo convertido? Tem, frequentemente. Frequentemente tem célula que quer levantar o novo convertido. Por quê? Porque o novo convertido é empolgado, ele é incendiado, ele quer fazer, ele está disposto a fazer o que for necessário. E o líder fala, não posso perder isso aqui. Mas você tem que agir de acordo com a instrução bíblica. E a instrução bíblica é que o líder não pode ser neófito. Vamos ler? 1 Timóteo 3, verso 6. Paulo diz assim, que não seja neófito. O que quer dizer a palavra neófito? Novo convertido. Você não sabia uma palavra nova para o seu vocabulário. Neófito é novo em alguma coisa. Não é? Ele é um calouro. É um neófito. Novo convertido. Por quê? É algum problema com o novo convertido? Não, é para guardá-lo. Para protegê-lo. Se você pega um novo convertido e coloca ele numa posição de proeminência muito rápido, Paulo diz, vai acontecer o quê? Ele vai ensoberbecer-se e vai incorrer na condenação do diabo. E nós não queremos que isso aconteça. Então todas as coisas têm que ser no tempo apropriado. Para que possamos cumprir o tempo apropriado, nós temos também um trilho de treinamento. Como funciona isso? É importante que todos saibam isso. Eu raramente falo, mas é algo que é ensinado, repetido, porque é importante. E eu fico feliz porque pessoas chegam na igreja, elas não têm que perguntar para o pastor como as coisas funcionam. Pergunta para qualquer um e você explica para ele. É verdade ou não é? Então nós temos um trilho. Nosso trilho começa onde? No encontro. Ele tem que ir para o encontro. Faz parte, é a primeira parte.
Depois que ele vai para o encontro, se ele ainda não é crente, ele se converteu, tem que batizar. Para isso ele tem que fazer um curso de batismo e também um curso de consolidação. Ok? Uma vez que ele é consolidado, ele vai fazer o curso de maturidade no Espírito. E depois disso vai fazer o curso de treinamento de líderes, o CTL. Então veja bem, a nossa ideia é que ele só comece a liderar depois que fizer o cursão. Pelo menos o cursão. Então, isso vai demorar pelo menos aí 1 ano. Então, depois de 1 ano frequentando a igreja, vindo aos cultos, indo à célula, ajudando nos encontros, depois de 1 ano essa pessoa cresce exponencialmente. Cresce muito. Ela aprende a orar, ela aprende a expulsar demônio, ela aprende até a compartilhar, a falar, tudo muito rapidamente. Por quê? Porque nós temos um ambiente que favorece. Mas segue o protocolo. Não levante novo convertido. Você que é líder de célula. 4. Líderes de célula devem ser cheios do Espírito. Olha eu de novo mandando você ligar o roteador. Como assim, pastor? Isso aqui, todo mundo tem que ser cheio do Espírito. Pois é. Se todos os crentes devem ser cheios do Espírito, imagina o pastor. O pastor não deve muito mais ainda. Claro. Então, se todos os crentes devem ser cheios do Espírito, qualquer um que exerce função de liderança precisa também de ser cheio do Espírito. Pastor, por que é tão importante isso? Por várias razões. Nem posso exaurir todas aqui com você, mas deixa eu te lembrar algumas coisas. Primeiro, porque é preciso que haja vida de Deus em nossas reuniões. Mas a vida só flui através de alguém cheio do Espírito. A vida só flui através de alguém que foi batizado no Espírito Santo. Está entendendo? É preciso que haja vida. A vida é algo difícil de explicar, fácil de perceber. Você sabe quando está morto, você sabe quando está vivo. Não sabe dizer a diferença, às vezes explicando, mas sabe perceber. Entende? Então precisamos ser uma igreja viva. Não só aqui na reunião geral, mas também em cada célula. Que cada célula tem uma nuvem ali envolvendo um ambiente, permeando de vida. Mas isso passa pelo enchimento do Espírito. Quantos dizem amém? Segunda coisa, você tem que ser cheio do Espírito, porque a obra, ela é espiritual. O líder não é levantado para desempenhar ou para fazer algumas técnicas. Porque as pessoas só querem saber qual que é a técnica. Não. As coisas do Espírito não funcionam com equações e técnicas. É o Espírito movendo na sua vida. Então é importante que você seja cheio do Espírito Santo. Para quê? Para que a obra seja espiritual. Para que seja feita no poder de Deus. Para que não seja algo natural. É muito ruim. E nós temos, infelizmente, às vezes, irmãos ainda assim, que são muito naturais com as coisas de Deus. Eles enxergam só a ótica natural e humana, mas não é suficiente. É preciso ter uma ótica divina também. Por que ele também tem que ser cheio do Espírito? Eu vou te dizer por quê. Porque as pessoas da célula tendem a imitar o líder. Você não faz isso conscientemente. Você faz sem perceber. Sem perceber. E sem perceber, nós acabamos todos nos parecendo uns com os outros. Não sei se você já teve essa situação alguma vez, né? De alguém começar a conversar com você e falar, você é da videira, né? Sim, como é que você percebeu? Vocês falam tudo do mesmo jeito. Vocês falam, alguém já teve essa experiência? Eu já tive isso muitas vezes. Muitas vezes. Fala tudo igual. Não é? Certa vez perguntaram para um pastor, você já viu o pastor da Universal, fala tudo igual também. Você viu, até o timbre da voz é igual, inacreditável. Eles devem treinar muito. Até que não é carioca, vira carioca. E um dia um repórter chegou para um deles e perguntou, escuta, por que vocês todos falam do mesmo jeito? Eu gostei da resposta dele. Ele falou, porque nós temos o mesmo coração. Quando você tem o mesmo coração, vocês falam a mesma coisa. Eu vou te dizer, então fique feliz, porque é inevitável. Você vai acabar se parecendo com o seu líder. Então escolha muito bem seu líder. Escolha muito bem o pastor.
Você tem que estar aqui na videira ciente disso. Estão me entendendo? Tá, pastor, como é que eu vou imitar o líder? É porque o líder que não é cheio do Espírito, ele não conta experiências com o Espírito. Ele não fala do que ele tem vivido no Espírito. Ele não menciona as coisas relacionadas ao Espírito. E as pessoas percebem isso e ficam pensando que esse é o padrão. Não é. Não é o padrão. O padrão é você sempre ter uma palavra procedente do Espírito. E você poder dizer, o Espírito Santo falou no meu coração. Enquanto eu estava orando, o Espírito Santo fez isso. E hoje eu senti impulsionado aquilo. É o Espírito Santo agindo na minha vida. Aleluia por esses líderes. Porque eles estão moldando uma geração aqui. Agora, o líder que nunca tem nada espiritual para contar, ele vai moldar o quê? Né? Vai moldar uma sala de aula de pessoas que só desenvolvem a mente, a razão. Mas o espírito está enfraquecido. Mas nós somos outro tipo de gente. Nós somos o povo do coração incendiado. Nós somos o povo que tem fogo por dentro. E nós queremos que esse fogo seja atiçado constantemente. E esse é um dos motivos de nos reunirmos. No Velho Testamento tinha o altar. O altar, tanto o altar de incenso quanto o altar de holocausto, o fogo não podia se apagar. Então você consegue imaginar um fogo que ficou aceso 1.500 anos? 1.500 anos, porque não podia apagar. E uma das funções do sacerdote era impedir que ele apagasse. Então ele tinha umas tipo espeto, né? Tipo um espeto, que a Bíblia chama de espevitadeira. E o que ele fazia? Espeto de churrasco. O que ele fazia? Ele chegava ali e mexia o braseiro. Quando ele mexia o braseiro, as cinzas saíam de cima e o fogo voltava novamente. Se ele percebia que estava acabando a lenha, ele trazia mais lenha. Mas o fogo não pode apagar. Quando você vem para cá, parece que não tem fogo em você, é só impressão. É que tem muita cinza por cima. Mas o irmão vai espevitar você. Enquanto você canta, o seu espírito é espevitado. E de repente você pensa, o fogo veio. Não, ele nunca saiu, ele estava aí o tempo inteiro. Só que você não estava percebendo. Mas agora, por causa da comunhão, ele foi atiçado. Os irmãos estão comigo? Eu acho essa verdade tão poderosa. É tão poderoso você vir para uma reunião e alguém mover você. E você sentir-se inclinado para as coisas do céu. Então o líder tem que ser alguém cheio do Espírito Santo. Quinto, bons líderes são comprometidos com a visão. Isso é muito importante. Como é que a gente vai avançar na obra se não tivermos irmãos que são comprometidos com essa visão que o Senhor nos deu? Então, nós queremos líderes de célula, cheios do Espírito, né? Que são maduros e que lideram com alegria. Mas nós precisamos também que ele ame e creia na visão que ele está desenvolvendo. Não pode ser algo assim, isso aqui é o pastor Luiz que falou, ele que pensa isso aqui, mas eu mesmo penso outra coisa. Está fora, está desalinhado. Você é líder, mas não está comprometido ainda com uma visão que o Senhor nos deu. É preciso estar comprometido. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Vou falar uma coisa amorosa aqui. Posso falar? Um irmão, meses atrás, mandou uma mensagem para mim, porque eu falei aqui no culto, e falei mesmo, que alguém que não dá o dízimo não pode ser líder. E eu disse mais, eu falei, não podemos colocar um avarento para cuidar de ovelhinhas generosas. Isso é uma contradição. Quantos concordam comigo? Isso faz parte da nossa prática. Esse irmão ficou muito chateado, muito revoltado com essa colocação que eu fiz. Ninguém é obrigado a dar o dízimo. Claro que não, nós estamos na graça. Você não é obrigado a fazer. Mas o dízimo, ele fala a seu respeito. E uma das coisas que ele fala é o seu compromisso com uma visão. Eu creio nessa obra, eu vou ajudar essa obra a ir para frente. Se depender de mim, ela não vai parar, porque eu vou investir. Esse tem compromisso com a visão. Eu disse para ele, e vou dizer para você, com amor e carinho. Eu falei para ele, filho,
Você não contribui porque você não confia nos pastores. No fundo, você acha que nós não administramos o dinheiro de maneira correta, honesta. E eu falei para ele, está tudo bem. Ninguém é obrigado a acreditar em mim. Fique em paz. Mas eu quero te sugerir uma coisa. Não fique sem entregar o dízimo. Procure uma igreja que você acredita nos pastores. Só isso. Procure uma igreja e chega lá, você fala, não, esses pastores aqui eu confio, acredito. Vai para lá, porque aí lá você vai ser generoso e vai receber a recompensa do Senhor. Mas aqui você está sendo bloqueado, impedido. Não viva assim. Seja livre. Por que eu estou te falando isso? Porque para você ter compromisso com a visão, você tem que estar inteiramente persuadido de que os seus líderes são pessoas corretas. Se você tem alguma questão na sua mente com relação a mim ou qualquer outro pastor, você não vai conseguir ter compromisso. O compromisso passa por ser persuadido. Não, eu estou persuadido. Eu sei que os pastores, como todo mundo, tem defeito, mas eu confio na sinceridade, na honestidade. Eles já estão aqui há décadas. Você foi persuadido. Somente assim o compromisso vem. Precisamos de líderes desse nível. Os irmãos estão comigo? Parece que você ficou um pouco triste agora. Não, não fique. Não fique. Eu não mando ninguém ir embora. A não ser quando é para o bem dele. Entende? Teve um outro irmão que ficou muito chateado anos atrás, porque nós trouxemos aqui um pregador. Ele era, nem sei de onde ele era, africano. Mas ele orava, o povo caía. E ele gritava e batia no povo. Aí o irmão falou, não esperava isso da videira. Não esperava isso de você, pastor Aloysio. Eu falei, esperar o quê? Esperar a unção do Espírito? Não, não creio nisso. E essa pessoa, ela não pode ficar mesmo. Ela tem que procurar um lugar onde ela se sinta confortável para adorar. Porque se acontecer de novo, de aparecer alguém aqui que ora e o povo cai para trás, ele não vai conseguir, vai ficar paralisado. Então é para o bem dele. Para o bem dele, ele tem que estar num lugar onde ele se sinta encaixado. Eu quero te perguntar, você se sente encaixado nessa obra? Essa é uma pergunta, eu sei, óbvia, mas eu sou igual aquele, como é que chama esses que atende o telefone? Call center, né? Eu vou te fazer as perguntas protocolares para você. Pergunta ao seu vizinho, irmão, você está encaixado? Você está persuadido? Sexto, líderes de célula precisam de ter entusiasmo. Já estou encerrando. A Bíblia fala, lá em Colossenses 3, verso 23. Colossenses 3, 23, diz assim, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Fazer de que maneira, irmãos? Isso vale para tudo. Para tudo. Quem vem tocar aqui, tem que tocar de todo o coração. Amém, irmão? Todo o coração. Eu estou aqui pregando para você, eu estou aqui inteiro. Eu faço completamente envolvido. De todo o coração. É assim que eu pastoreio, de todo o coração. Com paixão e entusiasmo. Eu vivo entusiasmado. Eu vivo entusiasmado. Tem uma irmã que é psiquiatra, um dia ela falou, estou desconfiado de você. Você não para. Será que você não tem TDAH? Eu falei, tem o alfabeto inteiro. Alfabeto inteiro. Não estou nem aí para o que pensam. E pode até ser que eu seja uma pessoa desajustada, mas eu sou desajustado para o lado bom da coisa. Eu estou entusiasmado com as coisas do céu. Eu quero ver líderes entusiasmados. Quem é entusiasmado? Quem faz de todo coração. Quantos fazem de todo o coração? Aleluia. Bons líderes contribuem financeiramente. Eu acabei me antecipando. Falei antes da hora. Eu faço isso frequentemente. Então eu vou ter que repetir. É importante que o líder seja dizimista. Preste atenção. Nós não controlamos dízimo de ninguém aqui na igreja, tá bom? Nós não ficamos vigiando você. Será que o fulano é dizimista? Ele deu aqui 10 reais. Mentira, não é dízimo nada.
Como é que ele dá 10 reais de dízimo e tem um carro zero? Então isso é coisa de fofoqueiro, é coisa de gente carnal. Não é assim que nós agimos aqui. As suas coisas são particulares e continuam sendo particulares mesmo dentro da igreja. Então ninguém está vigiando você. Mas os líderes nós vigiamos. Mas vigiamos o quê? O dízimo que ele dá? Não. É só uma pergunta. Irmão, você entrega o dízimo ou não? Se ele falar sim, pronto. Ninguém vai lá fazer uma investigação. Mas, eu preciso dizer para você. Periodicamente, o meu tesoureiro me passa a relação dos dizimistas. E eu pergunto para o pastor, está todo mundo aí da sua rede? Ah, senti falta aqui do fulano. Então conversa com ele, porque pode ser que ele ficou desempregado. Pode ser que esse mês ele teve problema de enfermidade. O carro dele fundiu o motor. Tem muitas razões que as pessoas às vezes não conseguem contribuir. Então nós não estamos aqui para julgar nem condenar. Mas é porque nós entendemos que quando você tem compromisso com uma obra, você tem compromisso de sustentar aquela obra. Quem não tem a disposição de sustentar, por que ele quer liderar? Por que ele quer se envolver nesse nível? É incoerente. Por isso é importante que os líderes sejam em tudo exemplo e modelo. 8º, verdadeiros líderes são submissos. Então submissão é uma condição fundamental. Quem não consegue perceber a autoridade não está qualificado para exercer a autoridade. Aquele que não aprendeu a submeter, você não pode colocá-lo para ser autoridade sobre os outros, porque ele vai ser um tirano. Então a maneira de exercer a autoridade apropriadamente é primeiro se submetendo à autoridade. A igreja é um exército. E no exército tudo diz respeito à autoridade. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós não manipulamos nem controlamos a vida de ninguém. Mas dentro da esfera do trabalho da igreja, é preciso que haja ordem. E a ordem acontece quando nós temos as funções colocadas. Esse presta conta para aquele presta conta para aquele outro. Então isso é ordem. Onde cada um faz o que bem entende e ninguém submete a ninguém, que nós temos ali caos, Babel. Deus não age no caos. Antes de Deus cumprir o seu propósito, ele tem que separar águas de baixo, águas de cima, porção seca da porção molhada, trevas de luz. Ele tem que ir criando ordem. Uma vez que tem ordem, ele começa a trazer o seu propósito à existência. Sabe o que eu louvo a Deus? Você participa de uma igreja que tem ordem. Aqui as coisas não são bagunçadas. Não são mesmo. Né? Mas por quê? Porque temos líderes que são submissos. Já estou encerrando. 9. Líderes de célula devem ser ensináveis. E, consequentemente, tratáveis. Preste atenção. Tem muita gente que só submete ao líder que ele acha que é perfeito. Porque se o líder mostrar qualquer imperfeição, ele se acha no direito de ser rebelde. Como se Deus escolhesse o líder com base nessa perfeição. Então muita gente pensa, não, eu podia ser o líder, mas Deus escolheu ele, deve ser porque ele é melhor. Mas agora eu estou observando, ele não é melhor, então eu não vou submeter. Esse é o raciocínio do rebelde. Aquele que é submisso, ele submete porque faz parte da ordem que Deus estabeleceu. Deus o colocou lá, enquanto ele estiver lá, eu vou me submeter. Amém? Mas não só isso, vou aprender. Tem gente que só aprende com doutores. Tem gente que senta e quer aprender comigo. Vou aprender com o pastor Aloísio. Mas aprender com um irmãozinho da célula. Então, isso mostra que você não é ensinável. O Espírito vai ter dificuldade de edificar você. Entende? É a mesma coisa de submeter só a quem é mais forte. O cara é lutador de jiu-jitsu. É um gigante. Você submeter a ele, eu acho que é questão de juízo. Concorda comigo? Agora, você submeter a alguém que é menor do que você, mais frágil do que você, isso só é possível no Espírito. Seja ensinável. Aprenda. Disponha-se a aprender. Tem pessoas que não têm disposição de aprender nem comigo. Vê como é complicado, eu sou pastor. E a pessoa tem dificuldade de aprender comigo. Nesses dias teve um irmão também que foi embora. Foi embora
porque eu preguei aqui, eu nem sei mais o que eu preguei, mas ele mandou uma mensagem dizendo: hoje definitivamente tive a prova que você é herético. Desse jeito. O que eu estava pregando, alguém lembra? Eu acho que era o perdão total. Não sei o que era. Mas ele ficou profundamente chocado. Eu falei: puxa vida, deve estar pouco tempo aqui, porque eu já preguei isso tantas vezes, não é? E ele resolveu sair. Eu falei: você tem que sair mesmo. É melhor que seja assim. Por quê? Porque não tem disposição de aprender. Eu sou desqualificado para ensinar. Ele tem que procurar alguém que possa instruí-lo. E quem não é ensinável, é difícil de encontrar alguém para instruir. Ele vai se tornar um desigrejado, porque não tem ninguém qualificado para ensiná-lo. Por último, líderes de célula são leais. Lealdade é algo muito importante. Por quê? Porque nós não estamos atrás de gente talentosa, habilidosa. Esse é o engano de muitos. Nós não estamos fazendo aqui teste de habilidades para poder ser um caçador de talentos para a igreja avançar. Não, não, a igreja não vai avançar por causa dos seus talentos naturais. A igreja vai avançar se você for fiel. A igreja, a obra de Deus não é edificada com gente talentosa. Ela é edificada com gente leal, com gente fiel. Deus está procurando essas pessoas. E nós também estamos olhando essas pessoas. Às vezes o irmãozinho não é o que prega melhor, não é o que aconselha melhor, não é o que ensina melhor, mas ele é fiel, ele é leal. Essa é a qualificação. Essa é a qualificação. Mas aquele outro que parece ser tão capaz, não tem lealdade. Pastor, como é que a gente pode perceber lealdade? Quem é leal atende convocações. Quando eu faço convocações, você vem? Sinal de lealdade. Quem não é leal fala: vou não, estou cansado. Por quê? Porque não tem lealdade. Ele só faz o que ele quer, o que ele gosta. Nós temos que avançar muito em lealdade e fidelidade. Estão me acompanhando? Você mostra lealdade também quando você não aceita ninguém falar mal do seu pastor. Porque algumas pessoas às vezes me criticam dizendo: na videira é assim. Uma pessoa sai da videira, vira meu inimigo, eu não posso mais ter amizade com ela. Falei: claro que pode. Você pode ter amizade com qualquer pessoa, mas as suas amizades falam das suas lealdades. Entendeu o que eu estou dizendo? Quer dizer, imagina, pastor André Formiga, que você tem um amigo que não gosta da sua esposa, que fala para você: ela cozinha mal demais, é uma jaburaca. E aí o André fala: não fala isso não. Falo sim. E continua sendo amigo dele. Irmã, o que você pensa num homem desse? Você nem pensa, né? Você age sem pensar. Você liquida ele. Não tem jeito dele ser amigo de alguém que fala mal da esposa. Quantos concordam comigo? Não, pastor, não tem nada a ver. O irmão vai falar isso. Não, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Se você gosta de ter amizade com gente rebelde, meu querido, se você não é, você está caminhando para lá. Entende? É preciso selecionar. Suas lealdades falam a respeito disso. Amém? Hoje eu gostaria de orar pelos líderes de célula. Quantos líderes nós temos aqui hoje? Aleluia. Eu queria que você levantasse e viesse aqui para frente agora, porque os pastores vão orar e vão impor a mão sobre a sua cabeça. E enquanto você vem, nós vamos cantar uma canção. Assim que os irmãos que cantam chegarem aqui. Uma canção ao Cordeiro. Não, uma canção de mais fé, uma canção de fé. Uma canção que levanta o ânimo dos irmãos. Qual? Travou. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos. Aleluia. Vem.